Olá! Bem, na verdade, todos nós, para que a gente possa, então, ter êxito em nossos negócios e em nossos objetivos no dia a dia, nós devemos dispor de algumas habilidades cognitivas e também habilidades emocionais. E é aí que a gente verifica algo bastante interessante e importante. Um componente, um mecanismo que nós denominamos de garra. Então, você sabe o que é garra? Você saberia me dizer como então você pode fazer para então desenvolver melhor a sua garra? Na verdade, às vezes a garra ela se confunde com o valor, por exemplo, da coragem. O próprio Aristóteles, aquele pensador, filósofo grego, ele nos diz que, no caso, a coragem, ela é a primeira das qualidades humanas e, por isso, ela é a base para todas as outras. E é interessante como que essa garra, esse mecanismo, esse recurso, a gente não nasce com ele. Talvez pensemos que algumas pessoas já nascem com alguns talentos pré-moldadas, por exemplo, mas não. Isso pode ser desenvolvido ao longo da sua vida. Interessante que a pessoa também ela possa desenvolver objetivos claros e também o que a gente chama de antifragilidade. No caso, essa característica de antifragilidade é quando a pessoa, mesmo ela vivenciando situações adversidades, ela continua firme em seu propósito. Vale lembrar também que Victor Hugo, também um pensador francês, ele nos diz algo bastante relevante, que muitas vezes a gente acha que nós carecemos de força. Ele nos afirma que o ser humano ele não necessita de força, mas sim de determinação. Ele precisa dessa determinação para continuar firme, continuar seguindo em frente, ele correndo sobre os seus objetivos, sobre os seus intentos para obter o seu êxito. Lembro-me também, vocês devem conhecer bem, daquele autor, ele é um produtor e um ator norte-americano, Will Smith. Ele, certa vez, em uma entrevista, disse para a sua entrevistadora que ele não se considerava muito talentoso. Voltou-se para ela e disse: você pode ser mais talentosa do que eu, você pode ser mais esperta, você pode ser mais bonita, né? No caso, se fosse para um homem, pode ser mais bonito, você pode até se considerar mais inteligente do que eu. Mas o fato é que, se nós dois formos subir juntos em uma esteira, pode ter certeza que você vai sair dela primeiro do que eu. Aí está um componente importantíssimo para que nós possamos desenvolver a nossa garra. A garra, ela perpassa esse sentimento, essa característica dessa pessoa perpassa pela situação de que a gente tem que desenvolver, ter uma conexão entre a paixão e a perseverança, em ser persistente, em continuar com essa devoção duradoura ao longo do tempo, ter consistência. Isso é bastante, realmente importante para que a pessoa desenvolva a garra. Quando a gente vê grandes atletas, conheceu também Usain Bolt, o grande corredor. Então, são pessoas que a gente pensa, nossa, como essas pessoas desenvolvem tanto talento assim, conseguem se destacar em meio a tantas pessoas no mundo inteiro. É um treinamento diário consistente. Como dizem, há uma frase que diz que a repetição é a mãe da perfeição. E se a repetição é a mãe da perfeição, isso significa que nós podemos nos desenvolver a cada dia. Os atletas, eles têm em mente que eles têm que se superar todos os dias. Se hoje você correu 1 quilômetro, amanhã corra 1 quilômetro e 100 metros. Se hoje você fez algo de uma certa forma, tente amanhã fazer um pouco diferente, tente se superar, que assim você vai conseguir de forma duradoura desenvolver esse talento. E como a gente percebeu aqui, Angela Duckworth, ela, por exemplo, ela traz essa citação desse Will Smith no livro dela que chama Grit,
E esse livro trata justamente da paixão e da perseverança, ou seja, trata-se da garra. Ela nos diz que, através dos seus estudos, ela descobriu que não basta ter somente talento, não basta ter só conhecimento, você tem também que se esforçar. E ela disse mais ainda, que se você, então, se esforçar muito, você pode superar o talento. Ela diz que o talento, ele é menos importante do que o esforço. Ela fez, inclusive, uma equação que diz que o esforço é 2 vezes mais importante que o talento. Não importa você ter potencial para alguma coisa se você não coloca isso em prática, se você não desenvolve isso. Por exemplo, que o próprio Jesus Cristo, em Mateus 17:20, ele nos diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós poderemos mover montanhas. Então, quanto é importante você acreditar em si, você ter fé e você, a partir do momento que você descobre esse seu talento e você passa a se esforçar para adquirir ainda mais essas habilidades cognitivas, emocionais. A Angela Duckworth, ela traz que existem pelo menos 4 elementos que podem nos auxiliar para que a gente possa desenvolver essa garra. Ela diz que, primeiramente, você tem que descobrir qual é esse talento que você tem. E a partir daí, o que você vai fazer? Você, então, descobriu o seu talento, descobriu aquilo que você tem prazer em fazer, você vai praticar isso. E praticar muito e praticar de forma deliberada, de forma disciplinada. Ou seja, também praticar com prazer. Os grandes realizadores, eles fazem isso. Eles sabem o que querem e têm resistência e eles praticam isso não só muito mais do que os outros, mas de forma diferente, com satisfação. Aquilo, como certa vez disse um pensador, de que quando você descobrir algo que você vai fazer com tanta satisfação e alegria, você não precisará mais trabalhar, de tanto que você ama fazer aquilo que você faz. Interessante, um livro também do Mário Sérgio Cortella traz um pouco sobre isso, em que faz a gente pensar e refletir sobre o porquê de a gente fazer o que nós fazemos. Isso se dá principalmente em nossas profissões. Então ela traz isso, que a gente tem que descobrir aquilo que a gente gosta mais de fazer, aquilo que preenche os nossos pensamentos durante o dia e praticar isso muito e com prazer. A partir daí, então, você também deve buscar feedbacks, ou seja, conversar com as pessoas, verificar, redirecionar se você não estiver indo bem, você buscar se superar, buscar como você pode melhorar aquilo que você está desenvolvendo e a partir daí, com certeza, você vai ver que você vai ter uma resposta positiva das pessoas e você mesmo vai observar o seu desenvolvimento dia a dia. Interessante também é pensar em outro elemento, que é aquele de você se inspirar em uma pessoa, inspirar em alguém, entre aspas, aí, naquele herói, naquela pessoa que você fala, nossa, como eu gostaria de ser igual àquela pessoa, mas não no sentido de você ter inveja, mas de você compreender qual é aquela frequência, aquela vibração, quais as atitudes, o que ela pensa para ela chegar e adquirir tamanho desenvolvimento nas suas ações. Então é interessante que a gente se inspire realmente em pessoas, que a gente busque modelar essas pessoas que já atingiram aquilo que você quer atingir. Isso é bastante interessante. Por outro lado, também, nós temos algo que com certeza é inato dessas pessoas, desses grandes realizadores, dessas pessoas que desenvolvem a garra, que seria a esperança. Mas não aquela esperança de você ficar parado aguardando as coisas acontecerem. É você esperançar, de você estar sempre pensando que as coisas vão melhorar, pensar de forma positiva e otimista. Se hoje você não foi bem, que a partir de agora as coisas podem melhorar. Há uma palavra, uma expressão em japonês que se chama Kaizen. Kaizen, ela diz justamente isso, essa palavra expressa que nós não devemos nos ceder à estagnação, mas sim buscarmos o aperfeiçoamento dia a dia, buscar esse desenvolvimento da nossa mente, das nossas habilidades, das nossas ações dia a dia, porque assim nós conseguiremos
nos aperfeiçoar, melhorar e com certeza nos superar, que esse é o objetivo maior. E além disso, lembro-me bem da frase de Buda. Buda traz para nós o seguinte, que muitas vezes as causas das nossas derrotas, elas não estão, por exemplo, em obstáculos que vão ocorrendo durante a nossa vida, mas principalmente na falta de determinação e principalmente na desistência das pessoas. Aí que se encontra a derrota, que se encontra o fracasso. Então, quando a gente tiver paixão, tivermos essa devoção duradoura, quando a gente tiver essa perseverança, a gente persistir, se manter firme em nossos ideais, com certeza nós atingiremos níveis altíssimos de garra e de coragem.